Olá pessoal, hoje eu vou estar passando para vocês um resumo sobre as vantagens do servidor público estatutário. Então, a primeira vantagem que a gente vai estar vendo são as gratificações. Nós temos duas gratificações. A primeira é a natalina, é o 13º do servidor. Ela deve ser paga até o dia 20 de dezembro e ela também pode vir de forma proporcional, ou seja, se o servidor não trabalhou o ano todo, ele trabalhou a metade, ele vai receber 50% do valor total. Em cargos de curso e concurso é quando o servidor ele participa ou lecionando cursos ou ajudando no projeto de provas ou na correção de concursos. E o máximo, né, de horas anuais para encargos de curso e concurso são de 120 horas. Então, o segundo tipo de vantagem são as indenizações. A primeira que nós vamos ver são as diárias. Um exemplo, você recebeu a diária para 10 dias, mas só que, por algum motivo, você só ficou 9 dias. Então, ao retornar, né, esse dia que não foi usado, esse dia de diária que não foi usado, você deve devolver. E você tem 5 dias úteis para fazer essa devolução. Outra observação importante sobre as diárias é que, se você viajar sem pernoite, ou seja, sem você dormir no local, você só recebe meia diária. Então, vamos supor que a diária seja, sei lá, de R$ 200. Se não houve pernoite, você só vai receber R$ 100. A segunda indenização é a ajuda de custo. A ajuda de custo ela é usada quando o servidor público vai se mudar. O valor pode variar de 1 a 30 dias do trabalho do servidor. Um exemplo, se o servidor ganha o equivalente a R$ 100 por dia, então ele pode receber de 100 até R$ 3.000 por a indenização de ajuda de custo, certo? Então vai variar de 1 a 30 dias do valor equivalente à diária do servidor. O servidor nunca pode receber mais do que 3 meses essa ajuda de custo. Em caso de morte do servidor, a família tem sim um apoio financeiro para estar retornando ao seu local de origem, só que ela deve usar essa indenização até um ano, certo? Se ela não usar em um ano, ela não tem mais direito a essa ajuda de custo. Outro tipo de indenização é o transporte, que só serve para pessoas que não moram muito próximas ao trabalho. Certo? Se você morar muito próximo, você não vai receber. E também existe a indenização transporte, que é quando você usa o seu próprio veículo em nome do órgão que você se encontra. Sei lá, há alguma urgência e é preciso você usar seu veículo pessoal para aquilo, você depois vai receber uma indenização por tal ação. Outra indenização, e a última que nós iremos ver, é o auxílio moradia. Ele é para cargos de alto escalão, exemplo para ministros, para cargo em comissão e especiais. É preciso que você more em outra cidade e, por motivo de serviço, você tenha que ser transferido para uma nova cidade em que você não tenha um local para ficar. Ela funciona numa forma de ciclo. Então, a cada 8 anos de 12, você vai receber essa indenização. Só que vocês podem observar que o ciclo dura 12 anos. Você só vai receber a indenização por 8 anos. Ou seja, 4 anos desses 12, o servidor que vai ter que reembolsar do próprio bolso. De 25% do salário, com limite de R$ 1.800. Então, nós já vimos as indenizações, vamos aos adicionais. Nós temos a indenização por insalubridade. No caso que venha a gerar risco para a saúde. Um exemplo são os mineiros, né? Que trabalham em um ambiente não muito favorável à saúde. E ainda de periculosidade. Um exemplo seriam os policiais que trabalham num serviço onde o risco de vida é bem maior do que, um exemplo, um vendedor ou alguém que trabalha com informática. Outro adicional é o serviço extraordinário, ou, né, para quem é seletista, chama hora extra, né? E a gente conhece mais assim, hora extra. Então, se equivalem. O máximo do serviço extraordinário
para o servidor público federal são de 2 horas diárias. Então, nunca deve se exceder a 2 horas. A cada hora de serviço extraordinário ou a cada hora extra, ele deve receber 50% a mais dessa hora. Se ele recebe R$ 10 por hora, ele vai receber R$ 15 por hora, já que ele está realizando um serviço extraordinário. Nós ainda temos o adicional noturno, que são para pessoas que trabalham após as 10 horas da noite e antes das 5 horas da manhã. Recebe-se mais 25% em cima de cada hora, e a hora é reduzida quando o servidor trabalha nesse período noturno. Ela não é de 60 minutos, ela é de 52 minutos e 30 segundos. As férias. Um adicional onde ele é 1/3 da remuneração, ou seja, se você recebe R$ 1.200 de salário, você vai receber R$ 400 de férias. Você tem o direito de 30 dias depois de 12 meses de trabalho, sendo que eles podem ser parcelados em até 3 vezes. Ou seja, você pode ter férias de 10 dias, 3 vezes no ano. E elas também podem ser acumuladas no máximo 2 vezes. Ou seja, você tem uma férias de 60 dias. Não pode ser descontado as faltas, ou seja, se o servidor faltou 2 vezes de forma justificada ao trabalho, não pode se estar descontando esses 2 dias das férias. E 2 dias antes das férias você deve receber. Se você vai entrar de férias dia 30, dia 28, você já tem que estar com o dinheiro das férias na sua conta bancária. Agora vamos às licenças. Como vocês podem observar, as licenças vão se dividir em 3. A licença sem remuneração, a com remuneração total ou a que ora vai possuir remuneração e que ora não vai possuir remuneração. A primeira que nós vamos ver são as licenças sem remuneração, ou seja, o servidor não recebe nada quando está nesse tipo de licença. A classista, que é quando você vai representar, por exemplo, a sua classe trabalhista em algum evento ou alguma coisa do gênero, aí você não recebe remuneração por isso. Ela não pode ser realizada no estágio probatório e ela conta como tempo de serviço. Existe ainda a licença de interesse pessoal, ou seja, você vai usar esse tipo de licença para alguma particularidade sua. Só que a administração pública tem que aprovar essa licença, ok? Ela não pode ir no estágio probatório, ela não conta como tempo de serviço e o máximo dessa licença são de 3 anos. Ainda nós temos a licença militar, que ela pode sim no estágio probatório, e sendo que você, estando na carreira militar e paralelamente estando no estágio probatório, ainda assim você é avaliado no estágio probatório. Ele conta como tempo de serviço e quando você para de exercer o seu cargo militar, você tem 30 dias para voltar a trabalhar como servidor público. E ainda nós temos a licença do cônjuge. No caso, se o servidor público for casado com uma servidora pública, ele ou ela podem pedir essa licença cônjuge, que é para ir para o local onde seu esposo ou esposa se encontra, só que sempre com aprovação da administração pública. E ele não conta como tempo de serviço. Nós temos a licença com remuneração total, que é só uma, tá? Então, ela é a licença capacitação, que é para o servidor fazer cursos e aperfeiçoamentos na área que ele trabalha. Então, se você trabalha na parte de administração, você vai ter que fazer cursos ou capacitações nessa área. Ela não pode ir no estágio probatório, ela conta como tempo de serviço, ela pode durar até 3 meses no máximo e você tem 5 anos para conquistar esses 3 meses. Ou seja, a cada 5 anos você tem direito a 3 meses para a licença capacitação. Sendo que, se passarem 5 anos, você perde
o direito de ter 3 meses para essa finalidade. E por fim, a licença ora possui, ora não possui, que nós temos a do familiar doente, quando um servidor público tem uma mãe ou um filho, né, um parente muito próximo, que não tenha mais ninguém para cuidar, só o servidor. A licença de familiar doente são, na verdade, 150 dias, sendo que 60 dias com remuneração e 90 dias sem remuneração. Então, nós temos outra licença que é o do mandato classista. Existem situações em que o servidor público pode sim conciliar o seu trabalho com algum cargo político, mas existem outros casos que não. Então, vamos ver o que acontece. O mandato classista ele pode ir no estágio probatório e do registro até o 10º dia após o pleito, a candidatura, o candidato vai estar recebendo normalmente. Ele não pode ultrapassar 3 meses e depois desse tempo o candidato não mais receberá essa licença do mandato classista. Afastamento. Nós temos o afastamento de mandato eletivo, que é justamente o caso onde podem acumular uma função pública, um cargo público, com algum cargo político. Ele pode ir no estágio probatório, existem essas particularidades. O prefeito ele pode escolher, né, o cargo que ele vai exercer, se vai ser o do político, ou vai continuar no serviço público, sendo servidor público, e ainda ele pode escolher a remuneração desejada, ou de prefeito ou de servidor público. E se o servidor público passar para vereador e ele tiver como exercer as duas funções sem choque de horário, ele pode exercer as duas e acumular os salários. Relembrando aqui, o prefeito ele tem que escolher uma carreira e escolher o salário mais apropriado para ele. Já o vereador, se tiver a agenda batendo, né, se não houver choque de horários, ele pode exercer tanto o cargo no serviço público quanto o de vereador. Nós temos ainda o afastamento por estudo ou emissão no exterior. Ele não pode ir no estágio probatório. E se o Brasil participa da organização, o servidor público não vai receber ajuda de custo. Mas, se o Brasil não participa da organização, aí sim ele recebe a ajuda de custo. Uma coisa muito importante e que é de suma relevância o servidor voltar com diploma, porque se ele não voltar com diploma, ele vai ter que reembolsar todo o dinheiro gasto com ele para a administração pública. Outro tipo de afastamento é quando acontece um empréstimo de servidor, né, de um órgão para outro. Aí também isso é um tipo de afastamento. E um que costuma cair muito em concurso e que é até fácil são as concessões, que é quando você doa sangue ou vai tirar um título de eleitor, enfim. Então, nós vamos ao tempo dado para cada tipo de concessão. Doar sangue você tem 1 dia para fazer isso, título de eleitor 2 dias, casamento você fica afastado por 8 dias e a morte de parente próximo você fica afastado 8 dias.